Olá, tudo bem com vocês? Gente, tá uma luta aqui pra mim, tá? Vocês não repetem, não reparam muito no vídeo, na qualidade de edição, essas coisas, porque primeiro que não é minha praia, segundo que eu não vou monetizar canal, não vou fazer equipe de maquiagem, isso, aquilo, outro. Eu vou ir aprendendo devagarzinho aqui pela internet, tô aprendendo, tô lutando, e com fé em Deus eu vou aprender, mas o principal de tudo não é show, não é espetáculo, não é nada disso. É lógico que vai ter umas imagens bonitas para vocês olharem aí, que logo eu vou fazer alguns vídeos ali na nossa roça ali, no nosso jardim ali atrás. Nós estamos preparando, tá ficando tudo bonitinho lá atrás. E a gente vai fazer uns vídeos lá para vocês, enquanto escuta a palavra de Deus, se deleitar com a natureza ao vivo, tá bom? Então não repara no vídeo, nos erros técnicos, vamos dizer assim. O que importa é o Espírito, é a palavra de Deus, a mensagem, né? A mensagem da cruz. Tem uma música muito bonita que fala da mensagem da cruz, né? A mensagem da salvação, do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. A vida nova, de felicidade, a começar daqui e no milênio, agora que vai ter o paraíso na terra. Quem ficar, né? Que vai ficar pouca gente, infelizmente, por causa das desgraceiras que vem no mundo. Pouca gente, assim, a gente falando, mas são milhões de pessoas, né, que vão ficar, né? E a terra vai se transformar num paraíso, como nós estamos vendo no profeta Isaías, Mateus 24, né? Apesar que essa semana nós já vamos começar a entrar na liturgia da igreja no Advento. Nós vamos comemorar a vinda de Jesus nenê ao mundo, né? Toda a passagem que é dito, predito a respeito dele e tal, até o nascimento dele, que a gente comemora no dia 25 de dezembro. Ninguém diz que ele nasceu nesse dia. Às vezes os evangélicos falam, eles fizeram dia 25, escolheram o dia do Deus Sol, que não sei o que. Se tem alguém que se apropriou do Sol, esse é um falso Deus. O verdadeiro Deus Sol é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, verdadeiro e único. Então, se pegou o dia 25 era desse Deus Sol, está mais do que certo. O Deus Sol, entre aspas, né, esse Deus com letra minúscula do passado, eram demônios, né? Então agora não. E é do verdadeiro Deus, né? Jesus, nós não temos certeza absoluta do dia e mês que ele nasceu. Provavelmente lá perto de abril, da Páscoa, por aí, no mesmo dia mais ou menos que ele morreu. Eu, na minha opinião, né? Isso é minha opinião, tá bom? Não está na Bíblia, mas na minha opinião, Jesus nasceu lá pelo mês de abril, por aí, mais ou menos março ou abril, na época em que ele, no mesmo dia, talvez, ou próximo, no mesmo dia do que ele morreu. Porque Deus, ele faz tudo certinho, os seus mínimos detalhes, e a gente nem se toca, né? A sabedoria de Deus é infinita, né? Então tá bom, gente. Então vamos lá para o Evangelho, lembrando sempre que essa palavra é viva e eficaz, e como uma espada de dois gumes vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito. Hebreus 4:6. E tudo é nu. 4:12. Hebreus 6. Hebreus 6. Não, 4 do 12 em diante, alguma coisa assim. Depois eu olho e eu passo certinho para vocês. E o apóstolo, ainda inspirado pelo Espírito Santo, dizia: tudo é nu e descoberto diante daquele a quem nós devemos prestar conta depois dessa vida, né? Quem é esse? É o Senhor Jesus, que é o verbo encarnado, a palavra de Deus, né? E o apóstolo Tiago diz assim, né? Tirai toda a malícia do vosso coração, prestai atenção a essas palavras que podem salvar as vossas almas. Salvar do que, Jonas? Do afastamento para sempre de Deus na vida eterna. Para ir por fogo, labareda de fogo e trevas, por reino de Satanás nas trevas, dos anjos rebelados contra Deus, por abismo, como disse o legião lá, os demônios que Jesus foi expulsar. Nem eles não queriam ir para lá. Se nem eles não queriam ir para essa casa deles, imagine o ser humano. O Senhor Jesus já falou várias vezes que o inferno não foi feito para os homens, que ele fica triste com isso, mas os seres humanos que escolhem servir o demônio e as suas obras, aí para onde que vai? Vai para a casa dele, vira escravo do demônio e vira propriedade do demônio, que entra no reino dele, nas coisas dele, pega do que é dele, come da mão dele aqui nessa terra, aí para onde que vai? Vai para a casa do pai deles. Como eu conheci, né, a história de alguns satanistas que eles chamavam o demônio de pai, Satanás, o pai lá de baixo, eles faziam. Inclusive eles fazem um credo próprio, né, é a religião deles, eles querem seguir o satanismo, segue, para mim não tem nada com isso, só não venha perturbar e querer atrapalhar as coisas de Deus, né? Que o fogo de Deus vai cair sobre eles daí, né? Sobre os demônios também. Os demônios enganam eles, né? E eles, né, têm até um Pai Nosso diferente, feito por Satanás, e tem creio também, que eles são obrigados, quando entram lá, que vai fazer
o acordo definitivo com as trevas, eles são obrigados a renunciar o batismo católico e são obrigados a fazer uma oração do creio ao contrário, né? E renunciar ao Senhor Jesus Cristo, cuspir nele, eles põem uma cruz com um boneco, né, aparentando Jesus lá, e gospe e rejeita, fala, você não é mais nada e tal, fala que vai servir tal espírito, fala o nome do demônio e tal, e fala que Jesus ficou para trás. Olha que burrice, né? Jesus, Senhor Jesus, os demônios enganam eles, porque a pessoa vai atrás de poder, de dinheiro, de glória mundana, né? É como o Senhor Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se venha perder a sua alma, né? A sua vida eterna. Então vamos fazer uma oração ao nosso Deus, né? Que venha com o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ó meu Deus Todo-Poderoso e bendito, peço a ti, Senhor, que vá o teu Espírito Santo junto com estas palavras do teu Evangelho. Que vá a unção, Jesus, o fogo do alto, para curar, para libertar, para afastar todos os demônios, para que essa pessoa possa ouvir, entrar em seus ouvidos, penetrar em suas entranhas, penetrar na sua alma, penetrar no seu espírito essa palavra, Senhor Jesus. Envia o teu Espírito Santo, que leve dessa paz, Senhor, para essa pessoa que está angustiada, desesperada, que ela venha sentir de novo a esperança e saber que todo o poder está nas tuas mãos, Senhor Jesus, no céu, na terra e nos infernos. O Senhor é o Senhor de tudo, tem poder para tudo, para livrar ela do que ela fala, mesmo que ela ache que não tem mais saída, ninguém pode, o Senhor pode. As pessoas às vezes falam, não tem jeito, eu não tenho saída, mas tem, para o Senhor tem saída. Tem um ditado, Jesus, que se fala, né? Só não tem jeito para a morte, os mais otimistas. Mas o Senhor diz, tem jeito até para a morte. O Senhor deu jeito na morte, Jesus, ressuscitando do túmulo. 3 dias depois, glorioso, corpo glorificado, que até a ciência provou lá naquele pano que o Senhor deixou de testemunho no Santo Sudário. Jesus, o cientista pesquisando, viu que realmente houve uma reação atômica nuclear naquela época. E o Senhor passou de dentro para fora do tecido e em 3 dimensões aquele pano, Senhor, de testemunho para aqueles que necessitavam de algum apoio na sua fé, Senhor. Porque a gente tem que crescer em ver, né? A fé é aquilo que se espera, a certeza do que não se vê, né? A certeza daquilo que se espera e que não se vê. A fé é isso, é querer acreditar em ti, Senhor Jesus. Eu acredito nas tuas palavras e no teu poder. Desde já te louvo, te agradeço, te bendigo, que essas pessoas venham ter paz, Senhor. Venham escutar a minha voz, mas que eles não escutem a minha voz. Que eles escutem a tua voz, Senhor Jesus. Que o Senhor cresça e que eu desapareça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvo, te bendigo, te agradeço. Ó Divino Espírito Santo, vem, tu és promessa divina. Revela-nos a palavra de Deus. Batiza-nos no Senhor Jesus com teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se você concorda, diz amém. Bom, gente, vamos lá. Eu vou ver hoje o Evangelho da liturgia do dia. Eu estava vendo Isaías, mas resolvi fazer aqui o Evangelho de hoje, sábado, né? Dia 6 de dezembro de 2025. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus falou que quando nós visse acontecer certas coisas, era para nós se alegrar. As pessoas ficam assustadas, preocupadas, né? Daqui a pouco nós vamos ver alguns terremotos aqui e ali, inclusive no Brasil. Vamos ver na costa leste dos Estados Unidos alguns tsunami, né? Dos Estados Unidos e de outros países também. Então as pessoas ficam apavoradas com isso e tal, chuva de granizo esquisito, o clima esquisito. E o Senhor Jesus falou, quando vocês começarem a ver, vocês que creem em mim, que se apoiam em mim, que sou o caminho, o único, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vocês começarem a ver essas coisas, levanta as vossas cabeças, se anime e alegrai-vos. Alegrai-vos porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai intervir na humanidade, vai transformar essa terra. O mal vai ser dissipado para sempre, né? Vai ter um rebuliço, né? Que é um dia da justiça de Deus. E um dia da justiça de Deus são 7 anos. Parece-me que Deus vai abreviar para os seus escolhidos, né? Vão ser só 3 anos e meio, mas para os outros vai ser 7 anos. Vai haver conversões ainda na grande tribulação? Vai haver, mas daí vai ser a ferro e fogo, porque não vai ter mais o Espírito Santo agindo na terra. As pessoas, alguns vão dar a vida pelo nome do Senhor Jesus. Vão dar a vida. Dá a vida para a salvação e vão se salvar e vai salvar muita gente.
né? Aliás, isso é dito lá no Apocalipse. Vocês já viram lá no Apocalipse que fala assim: então eis que eu, João, vi uma grande multidão de todas as partes da terra. Estavam vestidos de vestes brancas com palmas na mão. E eu perguntei para o que estava do meu lado, quer dizer, o que estava do meu lado perguntou para mim: você sabe quem são essas pessoas? E João falou: não, eu não sei quem são essas pessoas, nem de onde vieram. Aí o anjo falou: esses são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Uma grande multidão, tá, gente? Então não vai atrás desses sectários. Sectários é seitas, é divisores, né, que estraga a palavra de Deus, fala: só eu você salva, você faz isso, você está condenado, você vai para o inferno, você é idólatra, vai para o inferno. Não vai atrás disso. Deus vê o coração, não vê a aparência. Tá bom? Então vamos confiar em Jesus. Seja o estado que tiver a tua alma, o estado que tiver a tua vida, acredite, confie na misericórdia de Jesus. Enquanto há vida, há esperança para misericórdia. Acredite. Mesmo que você estiver agonizando, você vai estar consciente, porque a gente fica, nossa alma, nossa consciência. Inclusive eu vejo estudo neurocientista, já estão pesquisando, tem um neurocientista aí, eu vi uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, ele falou que ele está estudando e viu que, ele disse que a nossa consciência escapa do limite físico do cérebro. Olha que interessante, hein? Então quer dizer, quando você morre, essa consciência, que nós chamamos de alma, né, na fé, ela subsiste ao corpo, fora do cérebro. O neurocientista está falando isso. Então vamos lá. O evangelho de hoje está lá em Mateus 9, 35 e 10, 1, 6 e 8. 6, 7 e 8. Então vamos lá, eu vou ler aqui. Depois a gente faz um comentário em cima. Jesus, 35 aqui, Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho. Aqui embaixo tem uma explicação para o que quer dizer evangelho, né? Evangelho. Esta palavra significa boa, nova e feliz. Boa e feliz nova. Boa e feliz novidade. Então Jesus estava pregando isso que eu falei agora para vocês no começo: a salvação das almas, a vida eterna, o nosso corpo que vai ser glorificado, ressuscitado, aqueles que estão com Jesus, com o Senhor Jesus, que aceita a aliança de Deus feita no sangue do Senhor Jesus por nós, né? Na realidade a gente até fala, né, na sua prepotência, é Deus que tinha que nos aceitar, mas ele deixou que nós aceitássemos essa aliança. Ele procurou fazer a aliança com todos, mas não são todos. Então a aliança foi feita para muitos, infelizmente. Eu queria também que fosse todos, mas não é. Não é. Senão não existiria inferno, né? Triste, lamentável. Porque tem pessoas que realmente não querem, elas se fecham no orgulho, na raiva, no ódio, no desespero, ou no medo, né? No desespero, ou na revolta, no ódio. Aí não aceita Jesus, não aceita o reino, não aceita o sangue de Jesus, quer ser servido a todo tempo, quer satisfazer todas as necessidades da nossa carne é pecaminosa, nós temos que disciplinar nossa carne com jejuns e penitências, e baixando nossa cabeça e servindo aos outros, disciplinar nossa carne, fazê-la obedecer. São Francisco de Assis chamava o corpo dele de irmão asno, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos, Deus não disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o ser humano é um espírito, nós temos uma alma, que é a nossa personalidade, e vivemos num corpo. Olha que maravilha, não é uma trindade também? E São Francisco de Assis chamava o corpo dele de irmão asno. E ele depois, quando estava na beira da morte, pediu perdão para o corpo dele, porque ele judiava do corpo, fazia muito jejum, muita penitência, né? Uma vez ele começou a ser tentado lá dentro da casa dele, né? O diabo começou a mostrar para ele uma casa confortável com esposa, porque ele fez voto de castidade. Então ele era sozinho, lá no Monte Alverne, na Itália. E ele estava lá, entrando naqueles frios, a neve fica 1 metro de altura lá fora. E ele, lá no frio, né, com uma foguinho de nada, e entrando naquele frio, e ele só com aquele manto de saco marrom dele e tal, talvez com mais uma roupa, uma cadeira velha. E ele começou a pensar ali, e aí começou a vir na mente dele o diabo soprando, falou: você é novo ainda. Aí começou a mostrar na imaginação dele uma casa confortável, com lareira, um sofazinho gostoso, a esposa junto, tudo bonito e lindo, uma família linda, sem sujeira, sem nada. O diabo começou a mostrar para ele uma coisa até legítima, né? Começou a mostrar para ele uma esposa, os filhos, sentado com ele no sofá, brincando, aquela sopa quente, o caldo quente na lareira.
E aí ele começou a ser tentado naquilo ali, ele pegou, sabe o que ele fez? Ele tirou aquele manto dele, correu de bermudão e pulou no meio da neve. E ficou lá um pouco tempo, quando começou a passar muito frio, ele entrou correndo, ai que delícia, e pôs o casaco dele. Na hora o diabo saiu, fez oração e dormiu gostoso. Porque tinha que disciplinar o corpo dele, ele chamou o corpo dele de irmão Ás, não chamava, porque o corpo, se você for dando, ele vai que nem um jumento no cio, cada vez mais você vai afundando em sujeira, né? E vai caindo cada vez mais, e vai abrindo um abismo, abre outro, até você ir para lá no inferno, com o seu pecado, com a sua luxúria de estimação, né? Então ele lutou e disciplinou o corpo dele, assim nós também devemos fazer. E aí ele, na morte, na beirada da morte, ele pediu perdão, né? Falou, agora nós estamos morrendo, estou morrendo, irmão Asno, você vai morrer, vai ser enterrado, mas você depois vai ser ressuscitado glorioso. E se eu tivesse dado, se nós, ele falava, né, que era o espírito e a alma dele, modo de dizer, né? Porque o ser humano é único, assim como Deus, é três em um só. Então nós somos um só ser, com três dimensões, né? Só que como Deus é mais poderoso, cada dimensão dele pode ter uma personalidade separada. E ele falou assim, agora nós dois vamos subir para Deus, que era a alma e o espírito, e falou, e depois você na ressurreição gloriosa, você vai também subir glorioso. E pediu perdão ao corpo, né? Por ter maltratado, mas se ele não dobrasse, ele tinha caído. Então é isso, gente, já falei demais, vamos lá aqui. Então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Curando todo o mal. Aqui nessa palavra também é expulsando, né? Salvando, expulsando os demônios, né? Expulsando todo o mal e curando toda a enfermidade. Por que todo mal? Enfermidade não é, já falou que está curando? Então o que é curando do mal? É expulsando os demônios, os espíritos malignos, os vícios, as prisões, os grilhões do demônio. Porque a pessoa dá vazão ao pecado, aí vai chegando um ponto que o diabo vai tendo legalidade na pessoa. Aí ele vai acorrentando a pessoa nos pecados cada vez mais e afundando, ajudando a pessoa a se afundar na lama. Vendo a multidão, agora pula para o 10, né? Aqui ele só pôs o 35, então vamos pular também. 10:1 agora, Mateus 10:1. Jesus reuniu seus 12 discípulos, que são apóstolos, né? Porque ele tinha mais de 1.000 discípulos. Os 12 ele escolheu, são 12 apóstolos que chamados. Hoje em dia está gente querendo dizer que foi apóstolo, que é logo em seguida de Jesus, né? Não tem mais essa terminologia apóstolo para a pessoa que serve a Deus. Profetas até tem, né? Pastores, discípulos, mas apóstolo não. Que apóstolo é que estava logo após Jesus. Jesus reuniu seus 12, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos. Que é esse espírito imundo, Jonas? São demônios, são anjos que se rebelaram contra Deus e foram precipitados do céu. Não tem mais acesso ao céu. Foi feito um reino separado para eles de treva, conforme a maldade que eles praticaram, né? Mas por que eles estão na terra? Porque o ser humano em Adão deu legalidade e os outros homens que foram nascendo foram dando legalidade para mais demônios. E foram entrando na terra cada vez mais demônios. Hoje em dia, por exemplo, já entrou bem mais demônios sobre a terra e vai aumentar, e está aumentando através dos pecados do ser humano. Por exemplo, um dos pecados que libera para muitos demônios são os abortos, né? Matar a criança na barriga da mãe também libera para entrar mais demônio na terra. E os outros pecados também. Então vão entrando mais demônios. E à medida que se levanta o povo de Deus, vai expulsando, né? Mas Deus vai deixar uma hora dominar os demônios para o ser humano ver o que é o mundo sem Deus, né? É lógico que ele vai proteger os seus, mas vai encher de demônios. Tem demônios e vai encher mais ainda. Então são esses espíritos que Jesus deu autoridade para eles expulsar. E de curar todo o mal e toda a enfermidade. Tá vendo? De curar todo o mal e toda a enfermidade. Ah, Jonas, mas hoje não tem Jesus para fazer isso. Mas ele delegou as autoridades aos seus seguidores. A quem? Está lá em Evangelho de Marcos. É Evangelho de Marcos 15, se eu não me engano. Eu já estou com a memória meio xarope e fiquei um bom tempo sem ver, mas é Marcos. Depois eu passo para vocês. 16:15, se eu não me engano. 16:15 ao 19. Jesus falou assim, é um pouco antes, 16:15 em diante, né? Ele fala, acho que é 15:17, ele fala assim, eis que vos dou autoridade, né, para pisar serpentes e escorpiões, todo o reino de Satanás, e nada vos causará dano, né? Esses milagres acompanharão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem um veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados, né?
Está lá escrito. Então, hoje, os seguidores de Jesus, os pregadores da palavra, tem que ser feito isso. E às vezes com oração só. O Senhor Jesus, uma madrugada, eu em oração, perguntei para ele. Ele falou que não precisa manifestar demônio nenhum para libertar. É lógico que vai manifestar quando for muito violento ou quando Deus permitir para mostrar a sua glória e seu poder, né? Mas muitas vezes os demônios saem sem manifestar na pessoa, simplesmente a pessoa se aproximando de Deus, amando alguém, ajudando alguém, fazendo uma caridade, sendo humilde, porque o demônio detesta humildade e amor, né? Detesta humildade, amor, caridade, o demônio foge disso. A pessoa orgulhosa ele gosta, a mesquinharia ele gosta, mas a pessoa humilde e caridosa ele foge. Então daí ele ordenou, deu autoridade a eles, né, para imundos de curar todo mal e toda enfermidade. Aí ele escolheu os 12 apóstolos, né, que a gente pode ver aqui, deu os nomes, aqui eles dão um nome, a igreja até pulou, mas eu posso citar aqui. Simão, chamado Pedro, né, que Jesus falou, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pôs o nome de pedra. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, tá vendo? Não era irmão de Jesus, coisa nenhuma. E João, seu irmão. João era filho de Tiago. Quer dizer, era irmão de Tiago, filho de Zebedeu também. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Mateus era cobrador de imposto, né? Ele tinha inclusive outro nome, acho que era Levi. E ficou como Mateus, né? Era o cobrador de impostos, se converteu, largou a banca de cobrança. Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago também não é irmão de Jesus, é filho de Alfeu. Jesus não teve irmão, outra hora a gente fala sobre isso, irmão nenhum. A Virgem Maria no jardim fechado, só gerou Jesus aquele ventre e não gerou mais ninguém. A não ser os filhos espiritual, que é todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor Salvador, se torna filho dela, porque ela é nova Eva, se torna filho espiritual dela. Filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, tinha outro Simão. E Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Tá vendo? O que foi o traidor, Judas Iscariotes. Depois aqui no 6, vamos para o 6 agora que a igreja pulou para o 6. Aí Jesus falou, ide à frente das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Porque era primeiro para pregar para os judeus e dos judeus alastrar para o mundo. Por isso que Jesus ficou só naquela região. Os que não eram judeus, que não tinham fé no Deus verdadeiro, eles não iam pregar ainda. Primeiro porque o povo estava tudo misturado com vários deuses, né? Então eles não tinham esse entendimento. E os apóstolos tinham que amadurecer mais um pouco. Passar pela cruz de Jesus, entender, passar pela penitência, receber o Espírito Santo, para eles terem a unção do alto, para pregar daí para todo mundo. Aí esse evangelho é enviado para todos, aí sim, para que todos escutem, mas que decidam a quem quer servir. E nem todos decidem servir a Deus. É triste, né? É triste isso e horrível, né? A pessoa decidir não servir a Deus. Então ele manda aí as ovelhas que se perderam da casa de Israel, porque tinham a religião deles, mas era tudo avacalhado, eles não serviam, tinham os 10 mandamentos, ninguém conseguia cumprir tudo, os 10 mandamentos. E Jesus mandou ir atrás deles, que daí era excluído como gentalha, chamava de impuro, de não sei o quê. Os sacerdotes, os saduceus, fariseus e os sacerdotes também excluía eles. Os sacerdotes saduceus também, muitos tinham já se paganizado, estavam fora do Deus verdadeiro, da doutrina de Deus, do amor de Deus. Então, por onde andares, anunciai que o reino de Deus dos céus está próximo. O reino dos céus começou no Senhor Jesus, ele foi ampliando, mas logo nessa terra vai se instalar o reino de Deus, por isso que vai ter os 1000 anos, porque nós temos que ver como vai ser essa terra, com o reino de Deus implantado, como que se fala, efetivamente, né? Em todas as coisas, na natureza, sem o mal no mundo, sem os demônios, sem as pessoas más. Quando completar o número daqueles que vão se decidir por Deus, que Deus tem um número de seres humanos, de almas que Ele quer, quando se completar esse número de almas, aí vai dar um basta, aí vai separar, vai tirar os bodes dos carneiros, separar, né? O joio do trigo, aliás, já está começando essa separação. E a separação não é Deus que faz, é a escolha de cada um. Tem gente que prefere ser joio, tem gente que quer ser trigo. Então está separando. No meio do joio tem um pouco de trigo, pouquinho. No meio do trigo tem um pouquinho de joio.
Mas agora com essa divisão que o mundo aí chama de polarização, PPP, dois lados só, e vai continuar tendo só dois lados. Seja na política, seja na família, seja na igreja, vai ter os dois lados só. Você tem que escolher de que lado você está. Pedir oração, pedir a Deus que te oriente, escolher um lado. Porque desse lado, de um lado vai estar os bodes, do outro lado vai estar os carneiros, de um lado vai estar as cabritas, do outro vai estar as ovelhas. De um lado vai estar o joio, do outro vai estar o trigo. E vocês sabem o que vai acontecer com o joio, né? O joio, Jesus fala que vai ser lançado no fogo, né? E o trigo vai ser recolhido, né? Por celeiros dele, celestes, né? Então é a gente que escolhe. Deus não fala assim, você não merece e não vou deixar. Não. Você que vai escolher. Aqui Deus você quer servir, né? Por isso que eu falei, o satanista está lá, quer servir, serve. Se perguntar a razão da minha fé, eu dou. Só que não venha se bater comigo, que não é eu que brigo, não. É os anjos de Deus, São Miguel Arcanjo, os anjos todo-poderosos, meu anjo da guarda no mundo espiritual, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Deus todo-poderoso, que vai brigar com eles, né? E essas religiões aí que combatem Jesus Cristo e os cristãos. Eles vão se bater contra ele. Na parte humana física, sim, eu posso combater eles. Por exemplo, se um cara endemoniado vier querer me bater, eu tenho o direito de reagir também fisicamente contra ele. Mas agora na parte espiritual, aí ele vai se dar mal, porque vai se bater contra o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Então é cada um que escolhe, o satanista também escolhe. Cada um escolhe que mundo quer seguir. Então vamos aqui no 6, que a gente está vendo, a gente vai estendendo e o áudio já está grande e eu queria fazer menor porque o povo fica enjoado. Mas eu gosto, quando eu começo a ouvir uma palestra, um ensino que me toca o meu espírito, eu quero ouvir até mais. Às vezes acaba e eu fico com aquele gostinho de quero mais, né? Não sei vocês, né? Então diz assim, ó. Por onde andais, anunciai que o reino dos céus está próximo. E agora está próximo, porque ali Jesus estava falando da morte dele e a ressurreição na cruz, né? Que aí já começou o reino de Deus ali, já começou a semente, porque ele ressuscitou e já deu poder e autoridade, aí as pessoas podiam vencer os demônios, os pecados, a carne, ser perdoados, lavar os seus pecados, e aí tinha como combater os demônios e vencer. Então já começou o reino de Deus, como ele falou para eles, não é efetivamente como vocês acham, com um exército que vai chegar aqui atirando, vai chegar matando, e um exército numeroso, nada disso. O reino do céu já está dentro de vocês, Jesus falou para eles uma vez. Então o reino de Deus é dentro da gente, né? Existe uma guerra dentro de nós, de todos os seres humanos, que transfere para o mundo físico também. E aí Jesus falou que o reino de Deus está próximo, por onde andares anunciar, e nós também hoje estamos anunciando que o reino de Deus está próximo. Essa geração, eu creio que até 2070 no máximo, se for, que eu acho que é bem antes, eu acho que é 37, 40, por aí, que é o fim dos tempos, viu, gente? Não é fim de mundo, não. Não vai atrás desses terroristas sectários que quer view na internet, quer dinheiro e é monetizado o canal e fica assombrando as pessoas aí para os outros compartilhar, né? E Jesus fazia o que na sinagoga, em vez de ficar só expulsando demônio e curando? A primeira coisa que Jesus fazia e sempre fazia era ensinar, é mostrar a verdade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Os milagres acompanham essa palavra. A gente falando aqui de Deus para vocês, Deus vai tocando, vai curando, Jesus vai libertando, afastando os demônios, e a vida de cada um que está ouvindo e prestar atenção começa a mudar. Então diz assim, né, que está próximo. E da mesma forma agora, está acontecendo isso aqui de novo. Né? Aí Jesus fala assim, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Vai voltar a acontecer isso, gente. Quanto mais estiver perto do final dos tempos, vai começar a acontecer isso de novo, com o povo simples. Aqueles que tiverem uma fé sobrenatural, com pregadores, evangelistas, pessoas que ensinam a palavra de Deus, aqueles que têm fé em Jesus, vai começar, ele vai ter um derramamento do Espírito Santo, que vai, essas coisas que os apóstolos faziam, vai voltar tudo de novo ter na terra, acontecer. Que vai ser um chamado, a misericórdia divina, Jesus vai deixar para que muito mais gente que estão indecisa volte, né? Se converta e aceite ele. Precisa desse estímulo, infelizmente, né? Porque o mundo se paganizou. Então vai ter isso aqui, curai os doentes, ressuscitar mortos, vai ressuscitar mortos, os doentes vão ser curados, vão purificar os leprosos, vamos expulsar os demônios, recebesse de graça dai, tá vendo? Recebesse o quê? De graça dais. Não posso cobrar um centavo para pregar o evangelho, para fazer cura, fazer libertação, nada disso. É de graça. As pessoas, depois que quiserem ofertar, fazem a sua oferta livremente. Não tem nada disso. De cobrar. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Mas era só até ali, se eu não me engano. Isso aqui, então para encerrar, o que
que aconteceu ali vai voltar a acontecer, amém? Então vamos nos alegrar. Esse mundo novo está chegando. Wonderful World, né? Como dizia a música, né? Olha o céu azul, né? Muito bonito. Deus vai renovar esse mundo. Como disse o apóstolo São Paulo, vocês não têm noção da beleza que é. Amém, gente? Fiquem na paz, que Deus ajude a cada um de nós, que nós tenhamos força e coragem e, acima de tudo, que nós tenhamos firmeza. Firmeza para aguentar firme diante da tribulação que virá, como o Senhor Jesus falou. E outra coisa que o Senhor Jesus tem falado para outros, aí não é para mim, porque ele diz, a palavra de Deus fala assim, Deus não faz nada sem avisar os seus servos. Então ele está dando visões, está dando orientações como no passado, está dando palavra de ciência, está falando com as pessoas, né? E está dizendo, avise a sua família que ainda há tempo para a misericórdia agir. Esses dias agora, esses meses atrás. Falou, ainda há tempo, fala para eles que ainda há tempo, que eu estou chegando e que ainda é tempo para se decidir por mim, tá bom? E ele falou que vai mandar alguns sinais para dar um despertar para nós. O duro é que ele falou que vai mandar alguns sinais na natureza e tudo, no céu e essas coisas, e ele falou que não é para assustar, ele falou que é para acordar os seus filhos que estão dormindo. E o pior é que tem gente que, mesmo assim, vendo isso, não quer. Vai se revoltar, vai xingar, amaldiçoar Deus, vai falar um monte de coisa e vai continuar servindo o diabo e o mal. Outros vão dizer que é tudo normal, que é explicação científica, que é isso, que é aquilo outro, que é efeito do efeito estufa, do clima, PPP, para justificar e não dizer que tem Deus e continuar pecando, tá bom? Então Deus nos abençoe.